Olá pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Denifer Ferreira, sou farmacêutico. Hoje com um novo formato, né? Finalmente estou aparecendo. E hoje a gente vai falar sobre o penúltimo tema da nossa série de distúrbios da tireoide, né? Vamos falar sobre o coma mixedematoso. Então, nesse vídeo, vamos entender o que é e como agir nesses pacientes, que apesar de ser um problema raro, né, muitos até nunca ouviram falar disso, mas é um problema que é grave, então é necessário conhecer, não pode dar mole, né? Só para vocês terem ideia, a mortalidade pode chegar até 52% dos casos, né? Então, sendo a causa desses 52%, a causa mais comum de morte é a sepse. Então, nesse vídeo, nós vamos definir o que é o coma mixedematoso. Nós vamos explicar qual é a base do diagnóstico e como é realizado o tratamento. Então, já deixa o seu like, se é a primeira vez que você está aqui, ou se ainda você assiste, você acompanha e não é inscrito, se inscreve no canal. A gente tem muita gente que acompanha os vídeos, mas ainda não é inscrito, então se inscreva. Toda semana a gente está trazendo novos conteúdos, né, para te ajudar, para você que é profissional, para você que está estudando ainda. Então vamos definir o que é o coma mixedematoso e vamos falar um pouquinho sobre a patogênese. O coma mixedematoso ela é uma condição clínica rara, considerada rara, com risco à vida. Isso acontece devido ao conjunto. Esse coma mixedematoso ele acontece devido a três causas principais. Essas três causas são os pacientes com hipotireoidismo grave, também pacientes que não são tratados, que é um pouco mais difícil, mas acontece, né? O paciente ele não busca auxílio médico mesmo em meio aos sintomas, ou pacientes até mesmo que abandonaram, né, por conta própria o tratamento. Então, nunca abandone o tratamento por conta própria, tá, gente? E também pacientes que possuem, que têm um problema não tratado ou que abandonaram o tratamento e possuem ali o hipotireoidismo presente por um longo tempo, por um longo período. Esse coma mixedematoso ele ocorre porque os mecanismos adaptativos, né, que ocorrem ali nos pacientes com hipotireoidismo, eles não conseguem mais manter a homeostase, né? Essa homeostase, ou seja, a homeostase nada mais é do que a estabilidade, né, do organismo, o bom funcionamento ali de todo o organismo. Essa estabilidade ela é mantida, né, nos pacientes ali com hipotireoidismo devido a várias adaptações neurovasculares que ocorrem naquele paciente, né? Nós podemos citar como exemplo desses mecanismos adaptativos, a vasoconstrição periférica crônica, por exemplo, né? A hipertensão diastólica, que é muito característica no hipotireoidismo, né? Existe uma diminuição ali do volume sanguíneo, né? Mas devido a alguns fatores precipitantes, né, como a mixedematoso, ele sempre vai ocorrer devido a um fator precipitante, algum fator externo precipitante. Tá? E essa homeostase, a partir desse fator precipitante, existe aquela homeostase, aquele equilíbrio que ocorre no organismo, ela é prejudicada, né? A gente pode citar fatores aqui que são considerados precipitantes, por exemplo, o volume sanguíneo, né, reduzido, que ocorre, mais reduzido ainda do que já no próprio sistema adaptativo que ocorre, né?
Então existe uma redução ali maior do volume sanguíneo, que ele pode ser causado, ele pode ter diversos fatores. Ele pode ter, por exemplo, um sangramento gastrointestinal, né, e por isso reduzir ali o volume sanguíneo. O uso de diuréticos também pode ser um fator precipitante. Infecção pulmonar intercorrente, né, onde a respiração que já é comprometida devido ao hipotireoidismo se torna ainda mais dificultada com essa infecção. Também como fatores precipitantes podemos citar o AVC, que é o acidente vascular cerebral, o uso de sedativos, né? A hiponatremia também, que são as baixas concentrações de sangue, de sódio no sangue. E apesar de a gente chamar de coma mixedematoso, a maioria dos pacientes eles não estão em coma, né? Então a gente pode falar, na verdade, que o paciente ele está em estado mixedematoso, né? Que ali indica especificamente um hipotiroidismo descompensado, né? Por força, né, de forma mais conhecida, e os primeiros casos geralmente foi identificado com o coma, né? Então por isso que é falado coma mixedematoso. Mas, como eu falei, a maioria dos casos eles não estão associados exatamente ao coma, né? Ali geralmente o paciente ele está mais sonolento, ele tem ali letargia, né? Então esses casos a gente chama de estado mixedematoso. Em relação ao diagnóstico, o coma mixedematoso ele possui três principais características. A gente pode citar essas características: o estado mental alterado, né, que é muito comum. O paciente ele pode estar ou inconsciente, totalmente inconsciente, ou ele pode estar naquele estado de sonolência, né, onde ele pode ser estimulado ali por estímulos. Ele pode ser despertado, quer dizer, por estímulos. Então, quando você vai realizar o histórico ali clínico do paciente, geralmente, né, a gente não coleta os dados, as informações, o histórico do paciente diretamente com o paciente, mas, né, por ele estar nesse estado aí de sonolência, nesse estado às vezes inconsciente, né, o seu próprio estado de coma mesmo. Então, geralmente a gente pergunta para os familiares do paciente, né? Então é muito frequente você encontrar ali relatos da própria letargia, da própria sonolência ali que já dura vários meses, né? Então a sonolência ali é muito aumentada, né? Para quem não sabe a diferença ali de letargia e sonolência, a letargia é semelhante ao sono profundo, né, que você até consegue acordar o paciente, né? Você consegue acordar a pessoa, mas logo em seguida que você acorda, ela adormece de novo, tá? Diferente ali da sonolência que você consegue manter o paciente acordado, né? Ele mais de forma mais lenta, mas você consegue manter ele acordado. E já teve relatos que essa sonolência ela é tão intensa que ela pode ocupar mais de 20%. Desculpa, gente, que aqui, né, teve um barulho, né, devido aos carros, está um pouquinho difícil de gravar, mas vamos continuar. Essa sonolência ela é tão intensa nos casos aqui de coma mixedematoso que ela chega a ocupar mais de 20 horas por dia do paciente, né? Então, o paciente consegue dormir mais de 20 horas por dia, inclusive interferindo na alimentação da pessoa. Tá? Também a gente pode citar outra característica do coma mixedematoso, né, para a gente fazer o diagnóstico, que é a termorregulação defeituosa. Ou seja, esse paciente ele tem hipotermia, que é a baixa temperatura do corpo, ou ausência de febre, mesmo na presença de doença infecciosa.
Então, geralmente, o coma ele vem durante os meses de inverno, né? Exatamente por esse defeito na regulação da temperatura, né? E ali o paciente que é severamente mixedematoso, né, ele tem esse problema, né, que a gente chama de pacientes poiquilotérmicos, ou seja, ele é regulado, o corpo, a temperatura corporal é regulada de acordo com a temperatura do ambiente. E isso prejudica muito, né? Com o tempo frio, a temperatura do corpo ela pode cair de forma muito drástica, muito intensa. E aí é onde o paciente ele tem um grande risco de morte devido a isso, né? Devido à hipotermia. Também, né, como a gente já falou, como a mixedematoso ele sempre vem de um fator precipitante. Esse fator precipitante ele pode ser a exposição ao frio, ele pode ser causado por esse fator precipitante pode ser uma infecção, né, que na verdade é o mais comum. Pode ser causado por medicamentos, como por exemplo diuréticos, tranquilizantes, sedativos, analgésicos. Pode ser causado por traumas, pode ser causado por acidente vascular cerebral. Pacientes com insuficiência cardíaca também, a insuficiência cardíaca pode ser um fator precipitante. E pacientes com hemorragia gastrointestinal. O diagnóstico clínico, né, é relativamente fácil, né, quando a gente considera sempre essa possibilidade do coma mixedematoso. Então, o diagnóstico de hipotireoidismo prévio, também que é relatado de 39 a 61% dos casos, quando existe esse histórico, ele facilita muito o diagnóstico, né? Também porque geralmente são pacientes que começaram o tratamento com a levotiroxina e depois abandonaram o tratamento. A gente encontra também nesses pacientes a pulsação do paciente, ela é lenta, e também a ausência de hipertensão diastólica, que como a gente falou, é um sinal, né? A hipertensão diastólica leve é uma característica do hipotiroidismo. E então, quando existe essa ausência da hipertensão diastólica, é um sinal de alerta ali pro coma iminente, né, desse paciente. Também qualquer paciente com hipotermia, né, e alterações do estado de consciência, ele também deve ser considerado como tendo potencial coma mixedematoso, né? Então, principal característica que a gente desconfia já do coma mixedematoso é a hipotermia, que é a baixa temperatura do corpo, e o estado de consciência alterado desse paciente, não exatamente em coma, como a gente falou, mas ele ali tem, né, uma confusão mental, ele pode, né, ele vai estar ali mais, como posso dizer, mais lento, né, o raciocínio dele, o próprio movimento dele vai estar mais lento, né? Então, a gente deve considerar tudo isso, né? E a gente precisa, né, devido aos sintomas serem parecidos, de preferência, né, para a gente conseguir bater o martelo que ali realmente é um coma mixedematoso, a gente descarta, né, por exemplo, a insuficiência renal crônica e a hipoglicemia também, que são sintomas bem parecidos, tá? E através dos diagnósticos laboratoriais, através dos exames, a gente encontra realmente ali, a gente consegue identificar que realmente se trata de um problema de hipotireoidismo descompensado, tá? Então a gente encontra nesse exame uma redução drástica, né, muito acentuada do T4 livre e uma elevação do TSH sérico, né? O único caso que vai ser diferente, o único caso que eu não vou ter o TSH aumentado é nos casos do hipotireoidismo central.
e como a gente já falou, né, é um problema causado por uma deficiência ali da produção do TSH pela hipófise ou um problema no hipotálamo, tá? Então, nesses casos, o TSH ele não estará elevado. Também está presente, né, no coma mixedematoso a hipóxia, que é a ausência de oxigênio suficiente nos tecidos, né, que ele está presente ali em 80% dos casos. Hipercapnia, que é a presença de doses excessivas de dióxido de carbono, né, ali no sangue, que ele está presente em 54% dos casos. E a hipotermia, né, que é a temperatura baixa do corpo, né, com temperatura ali de inferior a 34,4 graus centígrados, que está presente essa hipotermia em praticamente todos os pacientes. Em 88% dos casos, ele está presente. Em relação ao tratamento, né, que a gente tem a base do tratamento, né, então, como a gente falou, o coma mixedematoso ela é uma emergência médica, né, e, portanto, a gente precisa fazer um tratamento ali, o paciente ele precisa ser tratado na terapia intensiva. E é muito importante, gente, o diagnóstico precoce, uma administração rápida de hormônios tiroidianos e as medidas de suporte adequadas, né? Elas são essenciais para a recuperação ali do tratamento e para o sucesso do tratamento, tá? Como o coma mixedematoso ele é raro, né? E graças a Deus ele é raro, então é difícil realizar estudos ali para determinar se o T4 ou o T3 é o tratamento mais adequado ali inicial, tá? Do hormônio tiroidiano. Existem os defensores da terapia só com o T4, só com a levotiroxina, e outros que defendem a terapia só com o T3. E também tem aqueles que defendem a combinação do T3 e do T4. Tá? Existem alguns fatores que explicam esse problema de divergência, né, das opiniões, dos protocolos. Primeiro, né, como a gente já falou, a gente não tem estudos suficientes para isso. Segundo, existe questão do equilíbrio entre atingir os níveis de hormônio suficiente e o risco de provocar taquicardia ou infarto nesses pacientes. E terceiro é que existe comprometimento na conversão do T4 em T3, né, que ocorre nesse estado de coma mixedematoso. Então, esses são os motivos para existir essas divergências. Tá? Então, aqui no Brasil, o padrão de tratamento é só com a levotiroxina. E aqui na tela a gente tem as recomendações ali para o tratamento do coma mixedematoso. Então, se a levotiroxina sozinha ela for utilizada ali, né, a gente é feito, né, uma administração via intravenosa de doses de 300 a 500 microgramas da levotiroxina. Muito importante aqui, gente, não administre doses maiores do que 500 microgramas de levotiroxina. Por quê? Além de não ter efeito benéfico, né, foi feito o acompanhamento, né, desses pacientes, embora os estudos serem poucos, mas foram feitos, né, esse acompanhamento nesses pacientes e foi detectado que não existe nenhum efeito benéfico ali em doses superiores a 500 microgramas. E não só, né, não tem efeito benéfico, mas a chance de mortalidade é ainda maior, né, nessas doses extremamente elevadas. Tá? Fez o tratamento ali com a dose até de 500 miligramas, após essa dose inicial de ataque, é feita a administração das doses de manutenção. As doses de manutenção é ali levotiroxina entre 75 e 100 microgramas por dia, que é administrado
ou por via intravenosa ou via oral, né? Se o paciente ele já estiver em condições de tomar os comprimidos de levotiroxina, pode ser administrado por via oral normalmente, tá? Nesse tipo de estratégia, nesse tipo de esquema de tratamento, o T4 do paciente geralmente ele aumenta ali, ele entra em valores normais dentro de 24 horas, tá? Raramente não ocorre, né, esse aumento, né, não entra na faixa normal, e aí tem o tratamento alternativo, né, que são doses ali do T3, né, via intravenosa, de 200 a 300 microgramas, então é tratado com 300 microgramas da levotiroxina e mais 10 a 25 microgramas do T3. Além disso, os glicocorticoides, eles são muito importantes, tá? Durante os primeiros dias ali de terapia. Por que isso? Porque o hipotiroidismo grave, ele prejudica a função da hipófise adrenal, né? O sistema hipófise adrenal, ela fica prejudicada. E a taxa de produção de cortisol é menor, né? Devido ao metabolismo mais lento. Então, como nesse tratamento de emergência ocorre ali o restabelecimento da taxa metabólica normal de forma muito rápida, isso pode precipitar uma insuficiência adrenal transitória, tá? Então, a gente não quer que ocorra, né? Outro problema grave ali que é a insuficiência adrenal. Então, por isso, geralmente, né, o padrão é a hidrocortisona de forma intravenosa entre 200 e 400 microgramas por dia. Também é muito importante a gente não atrasar a intubação. O paciente ele deve ser intubado, né? Principalmente, né? A ventilação mecânica ela é muito importante, principalmente para os pacientes que são obesos. Tá? O paciente obeso em si ele já tem uma dificuldade maior na respiração, né? Então, nesses casos é ainda pior. Né? Então, precisa ali, se for necessária a intubação é necessária, tá? Não deixe para depois. As medidas de aquecimento, porque a gente já falou que é um problema, né, que causa a hipotermia, a baixa temperatura do corpo, tá? Então as medidas de aquecimento ele deve ser feito ali com o uso de cobertores, por exemplo, tá? Não fazer reaquecimento ativo. Os cobertores geralmente é mais do que suficiente. E os casos de hiponatremia, né, que é uma característica nessa emergência, e nesse caso a estratégia que é utilizada é a restrição de água livre, né, e o uso ali de cloreto de sódio isotônico. Geralmente é mais do que suficiente para restaurar o sódio sérico normal, tá? Existe, que aqui a gente deixa até um ponto de interrogação, por quê? Existe um medicamento chamado Conivaptan, que ele é um medicamento antagonista da vasopressina, né, e que ela não está disponível no Brasil. Né, ela é aprovada pela FDA lá dos Estados Unidos, que é como se fosse a nossa Anvisa, né, lá nos Estados Unidos. Mas até lá, esse medicamento ele tem o uso questionado, tá? Porque ele não existe muitas publicações de relatos com o uso desse medicamento, tá? Para esses casos. Então, geralmente o tratamento ele é feito só com a restrição de água e a administração ali de cloreto de sódio isotônico, tá? A glicose ela tem que ser monitorada também, tá? Pode ser necessário repor glicose, porque geralmente o paciente tem hipoglicemia, tá? Então é muito importante repor glicose, principalmente se houver insuficiência adrenal.
E por que ocorre essa hipoglicemia? Porque, como a gente já falou, o sistema, né, da adrenal, ali da hipófise adrenal, ela é prejudicada, né? Então existe um metabolismo, uma produção ali menor, né, de glicocorticoides endógenos, tá? Então, como a gente sabe, os glicocorticoides é a ação, né, uma das ações dos glicocorticoides é aumentar a glicose no sangue. E nesses pacientes, a glicose ela fica prejudicada, tá? Pode ocorrer hipotensão, né? Então a expansão do volume ele é geralmente necessária para remediar isso, né? Então a fluidoterapia ela é utilizada. Caso a fluidoterapia ela não restaurar a circulação, é adicionada a dopamina, né, no tratamento. E por último, a gente procura, né, os eventos precipitantes. Então, determinar se uma infecção ela está presente, ali é uma prioridade, né? Como a gente já falou, a infecção é um dos fatores precipitantes mais comuns, né, no coma mixedematoso. Então, a gente tem uma proporção ali, já se houve relatos que 35%, pelo menos 35% dos pacientes com coma mixedematoso, ele tem infecção. Então, ele responde ali pela maioria dos casos. Como os casos de infecção, ele é mais difícil clinicamente de identificar, né? Já que a infecção, ela não demonstra sintomas, né? A gente não vai encontrar aqueles sinais clássicos da infecção, como, por exemplo, taquicardia, febre, né? Na medição do hemograma, né? Geralmente, numa infecção, a gente encontra hemograma elevado. Isso a gente não vai encontrar nos casos de coma mixedematoso, tá? Então, os antibióticos ali de forma profilática, eles são indicados até que a gente consiga fazer a identificação da infecção ou até que a infecção ela seja descartada. E é isso, pessoal. Na semana que vem vamos falar sobre o hipotireoidismo subclínico, que é o nosso último tema nessa série de vídeos falando sobre os distúrbios da tireoide. Então, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e também se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que na medida do possível estarei respondendo, tá? Lembrando que temos mais vídeo aqui no canal, né? Então fica disponível para vocês assistirem. Então até semana que vem, pessoal, um grande abraço a todos. Tchau, tchau.